criança, vamos fazer a correção? Continuar nossa correção, né? Estudo da língua. Frase e oração. Extremamente importante esse estudo da língua. Muito importante. Muito, muito, muito. Certo? Então vamos lá. Você sabe a diferença entre frase e oração? Nessa sessão, vamos estudar esses dois tipos de enunciado e as diferenças entre eles. Então, leia a tirinha a seguir e responda às questões. Então, vamos aqui, ó. É hora, então a Helga, né? Ela fala: é hora de fazermos planos para as nossas férias. E aí ele fala: sim, né? Aí eles olham pela janela e tá o quê? Chovendo, né? Antes aqui, se nós observarmos, aqui tá sol. Eles estão felizes, né? E fazendo planos para as férias, certo? Vamos responder as questões? Sobre que assunto o casal está conversando? Ué, sobre os planos para as festas, né? Para as férias, tá bom? Então, sobre os planos para as férias. O que a expressão do casal no primeiro quadrinho revela? Então, aqui, ó, ela tá feliz. Olha o sorriso dela aqui, ó. Ó, ela tá muito feliz. E ele também, tá? Então, aqui eles revelam o quê? Alegria, animação, entusiasmo. Né? São vários adjetivos para a felicidade deles. A expressão do casal nos dois quadrinhos é a mesma? Explique sua resposta. Gente, nós falamos um pouquinho antes. Aqui eles estão felizes, tá? Tá sol. Aqui, nesse aqui, como é que eles estão? Né? Estão decepcionados, ficaram tristes, né? Então, elas não são. A expressão não é a mesma, tá certo? A expressão deles aqui, ó, do casal, é totalmente diferente, né? Então, olha aqui, não. No segundo quadrinho, o casal está triste, desapontado, tá certo? Então, as expressões mudam. O que causou a mudança de expressão do casal e por quê? Né? A chuva. Porque ela atrapalhou os planos para as férias. Olha que simples, né? Então, o que pode ter causado a mudança da expressão? A chuva. Só isso, né? Assinale a alternativa. As alternativas verdadeiras, né? Para Helga. Então, olha aqui. Tem sentido completo quando a Helga fala e contém verbo. Então, vamos voltar lá. Extremamente importante nós voltarmos. Olha aqui, tá? O que? A fala da Helga aqui. Olha, a fala dela. É hora de fazermos planos para as nossas férias. Ele fala sobre o verbo. Onde está o verbo aqui? É fazermos, né? É hora de fazermos, é o verbo fazer, tá? Então, é hora de fazermos planos para as nossas férias. E aí ele responde apenas com um sim. Né? Isso significa que nós conseguimos entender que é uma frase, né? É uma frase que tem sentido, porque você entende, tá certo? Então, vamos voltar lá. Então, aqui, ó, em relação a Helga, tá? Olha aqui, tem a oração dela tem sentido, o balão de fala dela tem sentido e contém um verbo. Ótimo. Assinala as alternativas verdadeiras sobre a fala do Agar, né? Aqui é do Agar. Do Agar é um simples sim, tá? Tem sentido completo? Tem, porque a gente entendeu. Né? Ela falou, nossa, precisamos fazer planos para as nossas férias, né? E aí ele responde, sim, quer dizer, sim, vamos fazer planos, né? Mas o sim dele bastou. E aqui, ó, não contém verbo. Era um simples, né? É uma confirmação, é um advérbio de afirmação, tá bom? Então, olha aqui, ó.
Conforme você viu, a fala da régua possui sentido completo e contém verbo. Já a fala do Agar não possui verbo, mas tem sentido dentro da situação de comunicação do casal, mesmo sendo composta por uma só palavra. Então, note que ambas as falas são finalizadas com um sinal de pontuação. Vamos voltar lá para vocês observarem qual que é o sinal de pontuação. Qual que é esse aqui, ó? É exclamação. E aqui também, olha, aqui é exclamação e aqui também é exclamação. Tá certo? Então, esse é o sinal de pontuação. Então, vamos lá. Frase é um enunciado que faz sentido dentro de uma situação de comunicação, podendo ser formada por uma ou mais palavras. Pode ou não conter verbo. A oração, né, é um enunciado que sempre contém verbo. Então, a oração, ela vai ter verbo, ele sempre contém verbo. Tudo bem? Então, releia a seguir as falas da Helga e do Agar. Depois, classifique-as em frase e oração. Então, a Helga é oração. E o Agar, né, é uma frase que não tem um verbo. Então, vamos lá. Atividades. A seguir, há 3 capas de livros. Leia, né, leia-as e veja se você conhece alguma delas. Esse pote vazio é um livro maravilhoso, tá bom? Então, qual que é o título? O Pote Vazio. Aqui, quadrinhos para miúdos. Deixa eu aumentar que eu não estou enxergando. Isso, tá certo. E aqui, em briga de irmãos, quem dá opinião? Tá certo? Então, aqui, ó. Como os títulos desses livros são classificados? Frase ou oração? Justifique sua resposta. E aí? O pote vazio. Então, para nós podermos observar, a gente tem que encontrar o verbo. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Quadrinhos para moídos. E aqui, em briga de irmão, quem dá opinião? Tá? Então, aqui nós precisamos encontrar o verbo. Então, vamos lá aqui, ó. Título. Os títulos, o pote vazio e quadrinhas para miúdos são frases. Tá bom? Pois não possuem verbo. Tá certo?